especialista em medicina preventiva. Nós vamos falar sobre uma novidade aqui que eu também não conhecia, o Fábio estava me esclarecendo um pouquinho aqui, que é o açúcar de coco. Sinceramente, eu não conhecia. Eu até falo, né? O pessoal do açúcar fica bravo porque eu não posso falar. Eu como praticamente zero de açúcar, mas então o açúcar de coco eu não conhecia. A gente já produz há muito tempo, Fábio? Na verdade, ele é produzido no Brasil em torno de uns 15 anos, em pequena escala. Como hoje nós temos uma tendência de procura por alimentos cada vez mais saudáveis, e a principal crítica que a gente tem em relação ao açúcar refinado é que ele é um açúcar que não tem nutrientes associados, não tem minerais. No processo de refino, há a retirada desses minerais e fica só a caloria vazia sem os nutrientes. O açúcar de coco, ele é um açúcar muito interessante no sentido em que tem uma qualidade de dar sabor do doce aos alimentos, tem um valor calórico mais baixo do que o nosso açúcar refinado específico, e ainda ele tem altas concentrações de nutrientes, como complexos vitamínicos, principalmente B1, B2, o complexo B, minerais como selênio, magnésio, como zinco, que são até minerais que nós sabemos no dia a dia, através das pesquisas, que a gente tem uma redução do que encontra no nosso solo brasileiro. O solo brasileiro, a gente fala muito bem dele em termos de produção, mas ele tem uma deficiência desses 3 minerais. Todo alimento que consegue nos dar um pouquinho mais de selênio, magnésio e zinco, a gente fica muito feliz. E ele tem aquela cor, coloca de novo a imagem, ele tem essa cor meio amarelada, meio amarronzada, parece até o açúcar mascavo, ou o açúcar integral, não refinado. Né? Exatamente, o açúcar mascavo, que seria um açúcar no início do processo de refinamento, antes do refino, branqueamento. Ele tem aquele gosto mais puxado para o melado de cana, que não agrada a todo mundo. Já o açúcar de coco, ele tem uma tendência de lembrar um pouco a nossa rapadura. Ele lembra a rapadura, mas tem uma nuance um pouquinho mais leve. Ele é mais florado, ele é mais frutado e ele acaba sendo um pouco mais interessante. Para o nosso produtor é uma coisa muito interessante, porque a produção do açúcar de coco, ele não vai retirar em quem produz coco para produzir a retirada do fruto. Como é que ele produz o açúcar de coco? Através das flores e através da folha, da palma do coco. É da folha do coco? Nós começamos a utilizar. Lá na Ásia, onde é muito produzido, o Brasil é o 4º maior produtor de coco no mundo. Sim. Ele pede para Filipinas, ele pede para Tailândia e ele pede para a Índia. Só que vou dar um exemplo. O IBGE, a Organização Mundial de Comércio, fala que lá em 2010 as Filipinas produziam 18 milhões de toneladas. A gente produzia 2 milhões e 800 mil. Então nós temos um potencial muito grande para produzir. Com um detalhe, é um valor agregado a mais para o nosso produtor. E você, utilizando a folha, você está colocando a produção do produto dentro de um modelo sustentável. Esse é um grande comentário. Porque senão você teria que fazer o descarte da folha. Exatamente. No ambiente. A produção do açúcar de coco, em primeiro lugar, você já tem um produto, que é o coco, sendo posto, quer dizer, você vai agregar valor. Hoje você já recicla o coco, depois que você utiliza a água ou a polpa dele, aquela casca já tem vários fins destinados para processo de reciclagem. Exatamente. No Oriente, eles chegam a utilizar a planta do coco, ela não só o fruto, ela nos gera em torno de 100 produtos, desde alimentícios até não alimentícios. Então, olha o potencial, olha o valor agregado. E como é que você extrai o açúcar da folha do coco? Como é que é o processo? É o mesmo processo da cana, primeiro trituramento, cozimento, aí após o cozimento é feito a secagem e depois a maceração para produzir os cristais, que é a forma de apresentação específica do açúcar. Bom, você falou que ele dá para a gente mais zinco, mais selênio e magnésio. Que são 3 elementos que o nosso solo é pobre. É pobre. Só áreas bem específicas em Pernambuco, que tem aquela nossa terra mais roxa, que você tem uma qualidade de terra suficiente, de solo suficiente para suprir necessidades. Para que servem esses 3 elementos na nossa vida? Em termos práticos, minerais, a gente precisa, são minerais essenciais que a gente precisa no dia a dia para manter a nossa saúde em dia, literalmente para manter a nossa maquininha funcionando de forma adequada. E que são encontrados em que alimentos? No Brasil, o alimento que maior tem concentração, vou dar exemplo de selênio e magnésio, está no dia a dia já das pessoas, é a castanha do Pará. Castanha do Pará. Ela é bem interessante. Recomenda-se comer uma castanha do Pará por dia, não é isso? De 4 a 6 unidades se a pessoa não tiver, não tiver acima do peso, porque ela é calórica, maldita. Bom, come a castanha do Pará, mas deixa de comer outras coisas, né? Ou começa a consumir o açúcar de coco. E outra, ele não engorda? Como é que é o processo? Ele é calórico, obviamente, então ele funcionaria como um açúcar mascavo sem aquele gosto mais pesado e com uma maior concentração de minerais. Ele se torna um nutriente desde que usado de forma adequada. Consumo.
como de qualquer açúcar. A Organização Mundial de Saúde pede para a gente segurar em torno de 25 gramas, 20 gramas por dia, mais ou menos. E onde nós estamos produzindo isso? Nas áreas que produzem o coco? Nas áreas que produzem Nordeste. o coco. Então, no Nordeste, a partir do Espírito Santo para cima, a gente tem a produção. Está começando, nós já temos alguns produtos produzidos no Brasil, quer dizer, já está começando o processo. E para o agricultor, esse é um fator muito interessante, porque o valor agregado o processo final, o valor agregado do açúcar de coco, além de estar ligado a estar fazendo bem-estar e saúde, e isso não é uma moda, isso a partir do momento que a gente tem informação, isso é uma tendência de mercado, nós vamos precisar de produtos. E esses produtos geralmente têm valor agregado, né? Extremamente. Vamos dizer, em fase final, nós estamos falando de, no sul, pelo menos, em torno de R$32 a R$34 o quilo do açúcar. O quilo desse açúcar? Exatamente. Aí, ó, produtor, uma saída para você que não sabia o que fazer com a casca do coco. Com a folha do coco, melhor. Sem deixar de produzir o fruto, sem deixar de produzir o coco. Então, a produção de coco continua sem mexer. E quem são as plantas que trabalham e operam com esse açúcar? São usinas de açúcar normal também ou não? São plantas específicas? Não, elas podem ser plantas normais, adequadas, só adaptadas ao processo. Não há problema algum de ser utilizada o processo da cana-de-açúcar. Só que são locais de produção normalmente diferentes, então vai ter o processo de transporte. Fora do Brasil, esse açúcar também é produzido? Porque a gente tem outros açúcares, como da beterraba, por exemplo. Você pode extrair açúcar de qualquer... A vantagem da cana-de-açúcar é a quantidade, até do milho. Mas a vantagem da cana-de-açúcar é a quantidade que ela te dá de açúcar, né? Exatamente. Agora, voltando para a ideia, a produção mais ou menos anual por planta, eu vou dar dados da Tailândia, numa planta jovem, num coqueiro jovem, abaixo de 20 anos, ele produz 300 litros do cozimento, que vai dar em torno de 240 quilos de açúcar. Por ano? Por ano. E acima de 40 anos, que aumenta a produção, chega a 400 litros e a gente está batendo uns 300, 320 quilos de açúcar. Você falou em 30, 32 Isso reais. Isso é um dinheirinho muito bom para o nosso produtor. Eu já fiz a conta aqui rápida. São 30 ou 32 reais por dia na conta bancária. Porque exatamente. Você produz quase que usando... Por coqueiro. Por coqueiro. Por coqueiro. Você vai chamar a atenção de muita gente nesse Gostaria assunto. Que fosse, que é um produto fantástico para a saúde. O Fábio, para quem quiser mais informações, endereço de internet, telefone... Pode me localizar através do www.drfabiocardoso.com.br. Tem o Instagram, FS Cardoso. E no Facebook, que é um acesso hoje em dia de mídia social bem interessante, está Dr. Fábio S. Cardoso, Medicina Preventiva, consultoria em medicina desportiva. Ok, Fábio. Muito obrigado pela presença aqui no nosso programa e pelas boas informações que você trouxe aqui a respeito de uma alimentação saudável a partir do uso do açúcar de coco, que é uma novidade dentro desse processo novo que as pessoas estão se adaptando e tentando melhorar a sua qualidade de vida com relação à alimentação, né? Exatamente. A gente não precisa deixar de comer as coisas, a gente tem que comê-las com moderação e saber a melhor forma para gerar saúde. Ok, obrigado.